né? Dani, contigo, meu amigo, manda a sua pergunta, por favor. Não, e o legal é que é simples, né? Você deixa de uma forma simples. Mas é muito engraçado isso, porque o Basta está falando, comparando com o mercado norte-americano, né? E às vezes eu vejo essas comparações, eu também acho engraçado, né? Eu fico assim, gente, são países tão diferentes, com estruturas tão diferentes, que realmente a gente tem que fazer vários poréns, uns 10 poréns, antes da gente chegar numa comparação. E eu sou o buy and hold mesmo, né? Cara lá certinho e tal, ainda assim eu entendo todas essas diferenças, né? Inclusive na Bolsa Brasileira, né? A Bolsa Brasileira eu acho que é um risco-retorno assim, bizarro comparativamente na média, né? O Ibov, comparando o Ibov perdendo para o CDI em 10 anos, é assim, uma coisa meio que. O que está acontecendo, né? Assim, eu até brinco com o Bernardo muito aqui, André, que o pessoal às vezes fala, tipo assim, nossa, que surpresa que o brasileiro não investe em bolsa. Eu brinco que eu ficaria surpreso se ele investisse muito em bolsa, né? Porque o, o risco-retorno, né, a pessoa é racional, então ela vai olhar o que está dando mais dinheiro para ela, e o CDI em 10 anos aí está dando muito dinheiro. Mas eu queria te perguntar, se você acha que a gente já está no mercado altista e como é que você está pensando ali nos seus aportes nos próximos meses? Sim, eu acho que a gente está no mercado altista por algumas razões estruturantes, né? O comércio internacional está normalizado, apesar de estarmos em guerra no mundo. Olha que absurdo. É uma guerra mais local, ok. Está chovendo no Brasil. A gente não está mais em bandeira vermelha 2, né? Uma bandeira roxa na prática. Cara, a energia espalha a inflação. Espalha pra caramba. A gente tá male arrecadando bem. Então a gente não vai estar tão deficitário no nível do governo. Mais uma razão para baixar os juros. Ah, tem o mundo subindo os juros? Tem. Mas uma hora o nosso juros, uma hora a gente vai encostar no piso, e nessa hora é bom que o Brasil esteja organizado, porque se estiver organizado, a gente fura o piso. Se a gente estiver bagunçado, azar. A gente voltou a ser República das Bananas. O piso nosso é lá fora mais 3, mais 4. Cara, eu acho que é autista sim, porque ao contrário da outra vez, que estava todo mundo entusiasmado com a subida, agora vai, dessa vez é diferente. Tinha um monte de coisa para resolver. Tinha um monte de coisa, não para resolver, tinha um monte de coisa assim. Olha, dá para baixar os juros, mas não tá com um cara que vai funcionar tanto assim. Tanto é que não tinha. Tanto é que eu tava comprando ação, cara. Ali eu já tava comprando um pouquinho de ação, mas eu tava indo atrás das encrencas. Que se realmente disparasse, eu pelo menos teria alocado em alguma coisa que disparasse. Mas eu não tava indo atrás do tijolo, eu não tava indo atrás desses 30%, eu tava indo atrás de outras coisas. Por quê? De novo, eu queria ter um retorno bom, ainda que eu não aproveitasse essa subida. Isso é extremamente irrelevante. Quer ver uma coisa? Que eu vi uma pergunta aí sobre girar carteira. Vamos simplificar para as pessoas. Como tornar isso irrelevante? Dá para tornar irrelevante. A Alabastro, inclusive, que foi citado. Pego minha carteira e ponho um terço, um terço, um terço. Né? Aquela divisão, acho que antiga, inclusive. Um terço renda fixa, um terço imóveis, né? Como que era mesmo? Era joias, era terras e era caravanas, né? A versão moderna, né? Renda fixa, fundo imobiliário e ações. Investe no que tá para trás. Cara, após março de 2020, foi ações e fundo imobiliário. Você não ia comprar nada que não fosse ação e fundo imobiliário. Teria alguns meses, 2020 para 2021, que você pararia de comprar ação, mas porque a renda fixa estava rebaixada por causa da inflação alta. Você estaria comprando IPCA mais 5,5, que é o que está agora, inclusive. Teria momentos que você estaria comprando IPCA mais 6, 6,10. E pronto, você teria feito isso tudo sem analisar nada de mercado. Só tem a hipótese da continuidade. Vai acertar depois, ou elas vão ficar oscilando. Não importa nem em qual patamar. Apenas você só tem informação que ela oscila para cima e para baixo, descompassadamente. Renda fixa e renda variável, e no caso, fundo imobiliário. Então, sim, eu acho que está numa subida boa sim, como eu estou basicamente alocado, porque a minha alocação não depende de eu acertar essas coisas, eu tento não acertar essas coisas. E, poxa vida, o pessoal já está desanimado porque fez mais 30.
O juros nem se mexeu ainda. O juros futuro se mexeu bastante, eu sei. Mas o juros nem se mexeu ainda. Daí o pessoal se esquece que no Brasil é pernada, cara. Quando sobe os juros, fica subindo muito tempo. Quando cai os juros, fica muito tempo. Então, vocês conseguem chutar onde vai estar os juros futuros se no Brasil a gente fizer 5 baixadas da Selic na sequência? Vai ser esses 11,5 que está agora? Não. Essa é a mensagem que eu quero transmitir. Dá para se preocupar com isso? Dá. Eu prefiro não. O jumento é que nem a roupa nova do imperador, só que invertido, né? É simples demais para funcionar, mas a lição que ela dá para mim é: quanto menos você tentar, menos você vai se explodir. Eu sei. Não é a resposta que eu estava buscando, mas posso tentar achar aqui o gráfico. Acho que o gráfico do BCFF, o relatório do BCFF, que o último que foi publicado, é um estudo maravilhoso disso, mostra dados de longo prazo, de curto prazo. E, cara, é muita pernada subindo, é muita pernada descendo, é muito tempo em que as pessoas erram a direção e é todo o tempo em que as pessoas erram a magnitude, o tamanho. Não, assim, um exercício gostoso de fazer, né? Até para tirar sarro, é pegar o primeiro Fox do ano e o último, né? Adoro fazer isso, postar no Instagram, porque é para sacanear mesmo, mas é bizarro, assim, como realmente não bate, né? André, a gente já falou de vários assuntos aqui, né, Dani? E quero entrar em alguns assim que são quentes nos grupos, quentes nos fóruns. Cara, precificação, né? Como é que o André precifica fundo de papel, fundo de fungos e tijolo? Você usa análise gráfica, você faz fluxo de caixa descontado, você vai no feeling, como é que é? Precificação. Eu precifico quanto que eu estimo, né? Estimo quanto que um fundo vai render nos próximos 12 meses. Ponto. É isso. Não é nada. Ponto Não, mas é final. sério. Não, mas calma. Tem uma imagem aí, compartilha ela que vai... Era uma imagem do assunto anterior, mas ela vai ser importante nessa discussão. Aqui, né? O histórico da Selic no Brasil nos últimos anos. Se você tem os fluxos futuros, a única coisa que você precisa para descobrir o preço, para você precificar, que foi a pergunta, né? Como que eu precifico? É você ter a taxa de desconto. Né? Você tem o fluxo, você tem a taxa de desconto, você tem o preço. Fluxo de caixa descontado, com ou sem variações, mas a teoria básica é essa. Fluxo de caixa descontado é fluxo de caixa descontado. Tá no nome, a fórmula. Perfeito. Cara, 13 para 8, 8 para 12, 12 para 6, 6 para 14, 14 para 6, depois para 2 e 2 para 13. O descontado do fluxo de caixa descontado, uma variação dessa magnitude, de 6 para 14 e 14 para 6, corta o preço a 1/3, multiplica o preço por 4, dependendo só do prazo. Esse é o nível da barra de erro que nós estamos discutindo quando você pergunta se eu precifico. André, você quer fazer uma conta que sua barra de erro é 3 vezes o resultado? Não, eu não faço isso. Eu não precifico. Eu sei que tem gente que exige isso, eu sei que tem gente que faz isso. Quando essas duas pessoas se encontram, todo mundo fica feliz. Eu pulo fora. Tá? Só isso. Então, o que eu faço é estimar os rendimentos de fundos que pagam dividendo 12 meses à frente. É com base nisso que eu decido se eu vou estar no fundo A ou fundo B. Tem fundos que nem dividendo paga. Eu tenho que calcular o retorno deles usando o fluxo de caixa descontado, estimando o preço terminal. Esse sim tem precificação, que são os fundos sem rendimentos, mas são pouco na carteira. Esses sim usam uma metodologia mais tipo fluxo de caixa descontado. Mas daí é absurdo, nós estamos falando de 20% ao ano, 25% ao ano, senão tem que ser um retorno absurdo para você sequer olhar para esse cara que nem fluxo tem. Mas eu sei que a pergunta foi muito na linha de como você precifica os fundos normais? E a resposta é: eu não precifico fundo normal. Para não cometer o erro de comprar, tá subindo,
Por que está subindo? Porque essa variável aqui futura está caindo e justifica uma subida de 30%. Ela voltou, ufa, fez menos 30%. Que precificação boa é essa? Se eu for precificar, cara, eu vou usar médias de mercado. Eu nunca vou usar a taxa pontual para evitar esse tipo de problema.